Eu gostaria de compartilhar apenas um versículo do capítulo 16 de João. João 16, 33. Nós vamos estar lendo, vai ser projetado, e eu gostaria de fazer essa leitura junto com os irmãos. Vamos ler juntos? Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, e essa palavra ela é poderosa só pelo fato dela ser lida, mas pedimos, Senhor, que a iluminação do teu Espírito esteja sobre cada um de nós, para entendermos, ó Deus, o propósito desta palavra, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, parece que automaticamente a gente ignora a primeira parte e tem a tendência de ficar somente com eu venci o mundo, né? A gente, quando cita esse texto para alguém, a gente está tentando fazer com que ela se anime porque Jesus venceu o mundo. E automaticamente a gente ignora: no mundo tereis aflições. E eu fico pensando, o que é aflição? Que tipo de aflição é essa que Jesus disse que os discípulos deles teriam em meio à perseguição que a igreja vem sofrendo e tem se intensificado ao longo do tempo cada vez mais? Talvez você não veja isso nos jornais, nas notícias, mas isso acontece todos os dias, infelizmente. E quando nós olhamos para esse texto em que Jesus deixou os seus discípulos, no capítulo 15, no capítulo 16, é quase que uma carta de despedida de Jesus, falando que ele precisava ir para que o Consolador viesse. E, de certa forma, causa entre os discípulos muitas dúvidas, muitas incertezas e até mesmo tristeza por aquela convivência de aproximadamente 3 anos. E ele encerra o capítulo 16 dizendo isso: no mundo tereis aflições. E muitas das vezes nós esquecemos essa fala de Jesus, nós esquecemos essas aflições que passaremos neste mundo, ao ponto até de criar-se um novo evangelho, um evangelho que traz aos cristãos a necessidade deles serem prósperos, de os cristãos terem riquezas, algo que é pregado, disseminado em nosso meio. Cada vez mais temos dificuldade de lidar com os problemas, cada vez mais somos menos resilientes, ao ponto de profissionais dizerem que os nossos filhos não podem ter frustrações. Não, você não ensina o seu filho assim, porque se ele tiver frustração, isso vai trazer um trauma. Porque não conseguem lidar com a oposição, não conseguem lidar com aquilo que vem contra. Mas há uma promessa nesse texto de paz. Há uma promessa feita por Jesus de que venceríamos, passaríamos por isso e venceríamos. E como então alcançarmos essa paz, essa vitória em meio às aflições? Talvez você esteja pensando, depois de ver esse vídeo, pastor, a gente não passa aflição não, pastor. Diante do que a gente viu aqui, a gente fica até envergonhado com as aflições que a gente incomoda a Deus. Mas Deus não ignora a tua aflição e não ignora a aflição desses nigerianos.
Por mais que nós entendamos que a aflição deles é muito maior do que a nossa, Deus é um Deus que está perto, mas é o Deus também que acompanha de longe, como diz o texto profético. Por isso nós não viemos julgar nessa noite se a tua aflição, a minha aflição, a aflição dos nigerianos são maiores ou menores. Eu sei que a gente tem que estar pronto para passar pelas aflições que passamos no Brasil, ao ponto de chegarmos daquela forma ali, como os nigerianos. Porque é impressionante observar alguém contar uma história daquela sem derramar uma lágrima de desespero. Porque aquilo ali, irmãos, para mim é desesperador. Desesperador. Alguns missionários acompanham o assassinato dos seus filhos, das suas esposas. É desesperador. Mas eles não recuam, porque eles sabem em quem eles têm crido, e eles têm certeza de que é poderoso para guardar o tesouro deles até o dia final. Como então ter paz em meio à aflição? Logo no versículo 36 que nós acabamos de ler, deixa eu só posicionar aqui. É uma fala de Jesus: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Para ter paz em Jesus, a gente precisa ouvir o que Ele tem a dizer. Eu queria que você colocasse para mim o Salmo 119, versículo 105. Nós vamos ler juntos com a igreja. Nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens da Bíblia juntos. Vamos lá? Esse é muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, é muito fato entendermos que a Bíblia é fundamental na vida de cada cristão. A Bíblia é o nosso livro sagrado, a Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e prática. Mas é fato também que a Bíblia, entre os cristãos, é pouco lida. Isso foi motivo de sátira de um comediante, que eu nem lembro o nome, e que ele dizia que os cristãos veneravam a Bíblia era o seu livro de fé e prática, mas eles não sabiam de fato o que contém dentro da Bíblia, porque poucos crentes leem a Bíblia com frequência. É como um médico que quer ser médico, mas não quer estudar. É como um advogado que quer ser advogado, mas não quer ir para a universidade, passar lá sei quantos anos, não me recordo. É como um profissional que quer ser um profissional na sua área, mas não quer ler aquilo que é obrigatório ler. A gente, quando faz TCC, trabalho de conclusão de curso, ou a monografia, tem vários nomes, a gente tem um mínimo de livro para ler. E normalmente esse mínimo é de 20 e tantos livros, né? Você leu quantos livros para fazer o TCC? 40, viu? Você é um herói, meu filho. Leu 40 livros para fazer o trabalho de conclusão de curso dele na faculdade. É um mínimo. É exigência, porque senão você não produz aquilo ali. O mínimo na vida de cada um de nós, irmãos, é entendermos que se não ouvirmos a Jesus através da sua palavra, não teremos paz que Ele promete na palavra dele. Há muitas pessoas inventando coisas da Bíblia e a gente fica em dúvida sobre aquilo porque não temos o manejo da palavra. Coisas simples, coisas
que normalmente nós dizemos, isso não está escrito na Bíblia. Quantas pessoas, irmãos, cantaram um cântico e aí depois achou o versículo na Bíblia referente àquele cântico? É óbvio que a Bíblia diz que os cânticos eles servem para ensinar, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso, cantando e ensinando, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ok, os cânticos servem para ensinar, mas quantas vezes a gente descobriu um versículo bíblico no cântico para depois descobri-lo na Bíblia? Significa muitas vezes que a gente está ouvindo muito mais música e lendo muito pouco a Bíblia. Se a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, como nós não a lemos periodicamente? Deixa eu dizer uma coisa aqui, isso é para você pensar, não vou pedir ninguém para responder. Se a luz da tua casa, a energia da tua casa funcionasse à medida em que você lê a Bíblia, quantos dias da semana você ficaria sem energia em casa? Quantos dias? Se a palavra é luz, e sem palavra não tem luz, quantos dias, quantas horas da semana você ficaria sem energia em casa? Você acabou a luz, você já está ligando para a Enel, já está fazendo a reclamação. Se bem que não adianta fazer reclamação não, porque no mínimo 12 horas depois vai voltar a luz. Deixa eu ficar quieto. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Não vamos passar pelas aflições se nós não nos voltarmos para ouvir a Jesus. Olha o exemplo do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Vamos ler juntos. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que muitas pessoas cogitam o que é, o que não é, mas o fato é que ele era atormentado. Ele usa a expressão que um mensageiro de Satanás esbofeteava ele. Então era algo que incomodava muito ele, uma aflição que era de certa forma insuportável para ele. E ele então ora 3 vezes a Deus e pede: tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. E a resposta de Jesus para ele, a resposta de Deus para ele, falou assim: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o apóstolo Paulo diz assim: agora eu entendi, então tá de boa. Ou seja, a paz adentra o coração dele quando ele ouve aquilo que Deus tem para a vida dele. Quando ele ouve aquilo que Deus estava preparando para ele. Não ia tirar o espinho, mas ajudaria ele a resistir àquela dor, àquela dificuldade. Quando nós observamos a reação do apóstolo Paulo, muitas das vezes nós entendemos que nós não estamos colocando diante de Deus as nossas aflições, as nossas dificuldades. E quando colocamos, queremos uma resposta só: acaba com isso logo. E quando Deus responde o contrário, nós também não gostamos. Uma das coisas que mais tira as pessoas da igreja hoje não é Deus, óbvio, nunca por Deus,
mas são as relações interpessoais. Eu me aborreço com o pastor, eu me aborreço com o diácono, eu me aborreço com o irmão, eu me aborreço com o irmão do louvor, eu não gostei da forma como falou comigo. E aí as pessoas, elas vão nessas relações interpessoais, indo de um lado por outro, saindo de uma igreja para outra, e elas vão percebendo que elas saem de um lugar e vão para o outro, e elas vão encontrando também outros tipos de relações interpessoais, que uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Não estamos ouvindo o que Deus tem para a nossa vida. Porque se nós ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida, nós seremos capazes de morar num acampamento daquele. Sabe o que mais me toca e me desespera? Porque se eu estivesse sozinho, morava lá tranquilo, morria tranquilo. Mas como conciliar esposa e filhos? Estou falando como um homem, pai de família, protetor do lar. Por mais que isso hoje soe para a sociedade como retrógrado, né, como algo que não existe mais, não existe na sociedade. Na palavra de Deus, a minha função é essa: proteger, me colocar na frente da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, receber o impacto, para que pouco ou quase nenhum impacto chegue neles. E estava lá, um missionário, com a sua esposa e com os seus 3 filhos, porque Deus está ali. E aonde Deus está, o caos pode parecer caos, mas é bênção. Olha o que Deus fala para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos ler juntos? Não tu mandou eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Para entender um pouquinho o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Josué, Moisés morre e passa essa liderança agora para Josué. É um desafio absurdo substituir Moisés, um dos maiores líderes, até hoje venerado pelos judeus. Então, obviamente, Josué estava com medo. Obviamente, Josué estava inseguro. Obviamente, Josué já tinha ouvido muita coisa. Então o próprio Deus vira para ele assim: tenha ânimo, tenha coragem, porque quem mandou você fazer isso fui eu. Irmãos, a certeza de fazer o que Deus está mandando tira todo o medo. A gente vai ultrapassando as barreiras, vai caminhando, porque a gente tem convicção de que está fazendo o que Deus está mandando. Agora, por um outro lado, se a gente não tem essa convicção, a gente faz tudo de forma insegura. A pior coisa na vida, irmãos, é fazer e estar aonde Deus não mandou você fazer e não estar. A pior coisa na vida é caminhar de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o que a gente acha que está bom. Uma coisa que eu sempre peço a Deus nas minhas orações: Senhor, eu não quero estar. Aliás, aprendi isso naquele curso, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu não quero estar onde o Senhor não está, não quero falar onde o Senhor não está falando, não quero fazer o que o Senhor não está fazendo. Porque, irmãos, entenda uma coisa: não é porque é uma atividade da igreja, algo da igreja, que sempre é o que Deus está mandando fazer. A gente confunde muitas atividades. Tem coisa, irmãos, que fazemos de atividades na igreja que Deus não quer que a gente faça, mas a gente insiste por causa da tradição.
Tem programas que a gente faz que Deus não está. Mas a gente faz porque a gente é autossuficiente, a gente tem talento, a gente sabe fazer as coisas. Aí a gente escolhe fazer as coisas porque sabemos fazer, porque temos talento, e não ter a presença de Deus, ou se submeter ao que Deus quer que a gente faça, mesmo que a gente não queira fazer. O fato é que, como disse lá no início, quando nós citamos esse texto para alguém, nós queremos falar para ela de vitória. Nunca queremos falar para ela de aflição. Não, mas Deus venceu, Jesus venceu. Eu não tenho como ignorar a primeira parte desse texto, porque ele fala a realidade do crente. Nós não estamos aqui para passear, para se divertir neste mundo. Viemos aqui, estamos aqui, escolhemos ser discípulos de Jesus. Temos que ter consciência que essa escolha traz problemas e dificuldades, resistência, perseguição, aflição. Talvez não seja esse o melhor sermão que você escolheu para ouvir domingo à noite, para iniciar uma semana. Mas é aquilo que a palavra de Deus nos traz. No mundo tereis aflições. E tende bom ânimo, coragem, porque eu venci o mundo. É interessante que a gente faz um acréscimozinho nesse final, né? Diz assim: se Jesus venceu, você também vai vencer. Mas Jesus disse: eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque não éramos capazes de vencer o mundo. Porque quando Jesus fala eu venci o mundo, ele está falando de pecado, do sistema pecaminoso, da condenação da morte eterna, algo que era impossível para qualquer ser humano. Esse vencer de Jesus não é simplesmente consegui ultrapassar essa dificuldade, consegui resolver esse problema financeiro, consegui resolver um problema com o esposo, com a esposa, com o filho. O que Jesus está falando que venceu aqui foi a morte e o inferno. O que Jesus venceu aqui, eu e você jamais conseguiríamos vencer, que é o sistema pecaminoso. Eu ainda quero ler com você Romanos 6, 8. A forma como Jesus venceu o mundo passa pela morte. Vamos ler juntos? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Coloca para mim também o versículo 11 do capítulo 6. Vamos lá? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Jesus vence a morte, quando ele vence o sistema pecaminoso, quando ele vence a condenação da morte sobre o ser humano, e quando nós tomamos posse também dessa vitória através do sangue de Jesus, é para isso aí, agirmos como mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Quando as pessoas dizem assim, mas você não pode fazer nada, o crente não pode fazer nada, o crente não pode ir para as festas, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, é exatamente isso. Eu estou morto para isso, mas eu estou vivo para Cristo. Quando eu falo de festas, estou falando de determinadas festas, né? O crente vai à festa de aniversário, vai à festa do milho, né? Vai à festa lá da memorial, da roda. Mas a gente sabe que o pecado vai muito além disso. A gente fala muito de pecado com relações interpessoais, mais uma vez, mas a gente não fala muitas vezes de fofoca, né? Que ronda
os arraiais evangélicos, né, de falso testemunho, e por aí vai. Tantas coisas que assolam a igreja. O fato, irmãos, para concluir, eu quero que você entenda que para ter paz neste mundo, eu estou atrelado única e exclusivamente a Jesus, porque só Ele pode me proporcionar paz, mesmo na aflição. Irmãos, nós vamos passar por um momento muito turbulento, que é o período das eleições. E nós vemos que a igreja nunca teve, tão presente, entre aspas, neste momento, muito falada, muito discutida, a posição dos crentes. Eu queria só deixar uma coisa com os irmãos. Você pregou o evangelho esse ano? Você levou alguém até Jesus? Você tem discipulado alguém? Por que você vai fazer campanha para uma pessoa, se nem pregar o evangelho, discipular alguém você faz? Para quê? Será que o seu candidato de direita é mais importante do que a ordem de Jesus? Será que o seu candidato de esquerda te dá mais coisas do que Jesus? Por que estamos tão aptos ao enchermos a nossa rede social de política, ao discutir, xingar, brigar com o outro, se nem uma visita muitas das vezes a gente faz para o irmão? Você viu como é que a política tem mexido mais com a igreja do que a própria ordem de Cristo? Isso é vergonhoso, irmãos. A igreja precisa se posicionar como igreja. E nós não viemos aqui para apoiar candidato A, B ou C, esquerda, direita ou o que for. Nós viemos aqui para pregar o evangelho. E esse papel a gente não tem feito bem. Mas nesses períodos aí, a gente fica oriçado. Faça o seu papel. Se sobrar tempo, você faz outras coisas. Para ter paz, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Essa paz político nenhum, de esquerda ou de direita, vai te dar. Essa paz cantor famoso nenhum vai te dar. Só um que pode te dar essa paz. Aquele que foi pagar o preço para te dar a paz foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz mentirosa, uma paz momentânea. Mas Jesus nos dá uma paz eterna.